Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. O desporto e a sua credibilidade não aguentam mais escândalos. A frase é de Emanuel Macedo de Medeiros, o português que liderou a Sport Integrity Global Alliance nos últimos 4 anos e que foi reeleito na última semana por unanimidade para prosseguir este mandato agora por mais 4 anos. Boa governança, integridade financeira, regulação das apostas esportivas e proteção e formação dos menores são os 4 pilares definidos por Emanuel Medeiros para os próximos 4 anos de mandato. É precisamente por aqui que vamos começar esta conversa com Emanuel Macedo de Medeiros, CEO da SIGA, a quem agradeço desde já a sua presença neste Jogo Económico e aproveito também para o felicitar por esta reeleição no cargo. Emanuel Medeiros, boa tarde. Começo por lhe perguntar o que é que o levou a recandidatar-se a um segundo mandato como CEO da SIGA. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, João. Com muito prazer estou aqui. E respondendo diretamente à sua questão, o que me levou a apresentar novamente ao sufrágio democrático dos membros da SIGA foi a convicção de que podia continuar a ser útil a este projeto reformista pelo qual sou responsável, não só por ser o pai intelectual do conceito subjacente à Aliança Mundial para a Integridade do Desporto, mas também por entender que, apesar do muito que foi feito, das muitas concretizações que conseguimos imprimir, há ainda um longo percurso de reformas que são necessárias. E sensível aos apelos e às solicitações de todos os membros, a começar pelo chairman da SIGA e os meus colegas no Council, passando por todos os presidentes dos mais diversos órgãos sociais, eu não podia ser indiferente. Sempre fui um homem que me bati por causas, independentemente das adversidades, e julgo, desta parte, ter a experiência, ter o know-how e ter, digamos, todo um caminho trilhado, que são o penhor do muito e importante que nós queremos fazer nos próximos 4 anos. E esses 4 anos serão todos eles virados para a ação, para a concretização e para resultados. Porque, como dizia, e bem, o desporto não aguenta mais escândalos. Nem pode continuar a ser dirigido e a ser liderado em função de primeiras páginas de jornais ou de casos de polícia ou de sentenças judiciais. O desporto tem que assumir essa liderança, mas para isso é preciso, de facto, uma frente unida que se coloca ao lado do desporto, pelo desporto, com uma visão reformista, com uma mensagem positiva e com uma abordagem construtiva. É isso que nós realizamos, com bases sólidas, com propostas concretas e com avanços que nos dão, de facto, a confiança, o estímulo e a expectativa de que os próximos 4 anos serão decisivos. Pegando precisamente nessa sua frase de que o desporto e a sua credibilidade não aguentam mais escândalos, pergunto-lhe qual é que será o limite em que se pode pôr em causa o desporto e os seus intervenientes? Eu acho que seria gravíssimo, seria irresponsável e seria até um insulto à inteligência de todos, na indústria deste desporto, que tem uma taxa de crescimento ímpar, pensarmos que o desporto pode funcionar como aquela espécie de rã que se mete na caçarola, liga-se o lume e fica-se à espera que ela, impávida e serena, não fazendo nada, exploda. Eu penso que nós temos que assumir a mudança, temos que ser agentes construtivos dessa mudança, não de revoluções, mas de evoluções. E, portanto, percebendo o que está à nossa volta, lendo as notícias que nos chegam de todo o mundo, não é só de Portugal, é de Itália, é dos Estados Unidos, que põem em causa o bom nome do desporto, que arrastam pela lama a sua credibilidade, a sua função social, sobretudo num período em que nós estamos numa pandemia global que atinge tantos milhões, para quem o desporto é este farol de esperança, de motivação. Nós não podemos permitir que a má governação, que a falta de escrutínio, que a falta de supervisão abram a porta a comportamentos que são atentatórios da ética, que violam a lei e que permitem a infiltração de sindicatos criminosos que se aproveitam dessas fragilidades e da falta de vontade política e de coragem de decisores, quer
em governos, quer em organizações internacionais, quer no próprio movimento desportivo, nós não podemos permitir que, de facto, o desporto seja colocado em xeque. Até quando? Quando é que basta? Quando é que temos que dizer basta? Eu penso que não temos que esperar pelo cataclismo para reagir, temos que ser preventivos. Sem dúvida que sim. Emanuel, vou abrir aqui também conversa aos nossos comentadores, João Marcelino e Nuno Vinha. João, começo por ti. Faz de facto falta uma evolução, como disse o Emanuel, no desporto em Portugal e em todos aqueles que são os seus intervenientes? Fazem sempre falta organismos que zelem pela integridade do desporto, porque, como nós sabemos, o desporto é uma escola de virtudes, mas o desporto de alta competição é uma escola de tentação. Ou seja, todos nós sabemos que nas grandes competições desportivas rolam muitos milhões. Quer dizer, o caso mais emblemático de todos foi aquilo que aconteceu à FIFA aqui há uns anos, mas nós vemos a nível nacional e a nível internacional haver cada vez mais motivos de alarde. Quer dizer, o caso dos sindicatos criminosos que atuam, por exemplo, na tentativa de manipulação de resultados esportivos ligados às apostas. Quer dizer, existem muitos âmbitos em que, circulando tanto dinheiro, obviamente, o crime também circula. E, portanto, todos os observatórios, todas as instituições, todos os organismos que possam, de alguma forma, monitorizar a boa saúde das competições a nível internacional, são bem-vindas. É assim que eu vejo. Nós temos, a nível internacional, esses casos que falei, temos a nível nacional também os processos que ciclicamente e periodicamente estão em exibição ligados à justiça, e, portanto, acho que esta deve ser uma preocupação de todos aqueles que gostam de desporto, porque muita gente à volta do mundo muita gente não, toda a gente à volta do mundo gosta de um desporto, qualquer que ele seja, e portanto, zelar por isso também é zelar pela felicidade das pessoas. Eu acho que faz todo o sentido. Nuno Vinha, pegando num dos pilares definidos pelo Emanuel Medeiros para o próximo mandato, sobre a regularização das apostas desportivas, era importante haver uma casa de transferências em Portugal que permitisse regular todas as transferências que são feitas e todos os intermediários envolvidos, para que não houvesse tanta obscuridade, por assim dizer, com todos os casos a que temos assistido nos últimos tempos em Portugal. Bom, peço desculpa porque eu fiquei sem som ao meio da tua pergunta, mas pelo que eu percebi é a questão da regulação na atividade esportiva. Sim, de haver um regulador de casas de apostas de transferências em Portugal que permitisse regular todos os valores envolvidos nas transferências. Eu acho que faz todo sentido, até já falámos em programas anteriores sobre isso, sobre a necessidade que existe dessa informação ser prestada a uma entidade independente que analise, que faça uma espécie de um check-up de onde é que vem o jogador, qual é que é a percentagem do seu passe que é detida por entidade X, Y ou Z, para que não existam tentações. Pegando uma das coisas que o João dizia há pouco, de facto, qualquer atividade que envolva dinheiro gera muita tentação. E, portanto, seja o futebol, seja a banca, seja a política, seja sindicatos, seja qualquer tipo de organização que movimenta muito dinheiro, a tentação está lá sempre presente lá para ou quebrar as regras ou vergar as regras para que as coisas possam ser agilizadas para uns e possam ser dificultadas para outros. Portanto, existir essa regulação faz todo o sentido, como dizia bem o nosso convidado, Manuel, haver uma regulação à partida faz com que, por antecipação, se possam prevenir muitos problemas. Acho que existe uma outra questão, que é uma punição rápida e severa, quando a justiça detecta e apanha as pessoas que estão em contravenção. E, portanto, se a justiça também não funciona depois numa punição aplicável a quem quebrou as regras ou quem violou as regras, seja das competições, seja das empresas, seja da banca, seja do desporto, então é mais difícil regular à partida, é mais difícil afastar destas atividades quem não deveria estar nessas atividades, porque existe alguma certa sensação de intimidade. Mas, de qualquer maneira, essa regulação à partida faz todo o sentido para que exista um controle muito mais apertado sobre as operações logo à nascença e para que muitas delas nem sequer venham a ser autorizadas. Emanuel Medeiros, um dos casos que tem estado de uma forma mais mediática na imprensa desportiva e não só nos últimos tempos é a Operação Cartão Vermelho,
o que é estas investigações? O que é que isto nos mostra sobre alguns de alguns intervenientes em Portugal e sobre a sua integridade? Para já, sendo advogado de formação como sou, devo-me vincular pelo princípio constitucional da inocência do arguido até decisão final condenatória e transitada em julgado. Este é um princípio sacrossanto no nosso ordenamento jurídico, na nossa civilização, e, portanto, eu não vou entrar em confabulações nem especulações a essa matéria. O que lhe direi, sem dúvida, porque salta à vista, é evidente, é que tudo isto causa uma profunda lesão reputacional ao desporto. Não é só os indivíduos que estão envolvidos neste circo mediático, em toda essa discussão inflamada, é também às instituições e é também a todo o setor. Não vale a pena negarmos. Mas como é que se evitam essas ocorrências? Como é que se previne toda essa situação? Previne-se, de facto, com uma regulação adequada que possa prevenir a ocorrência desses problemas, não apenas no plano nacional. Não se caia na ilusão de pensar que é o governo ou o parlamento, mesmo que tivesse a vontade política e o engenho de legislar com a precisão que os problemas requerem, por si só não era suficiente. É preciso, de facto, que haja aqui uma liderança global, traduzida em regulação global, que possa trazer integridade financeira e transparência aos fluxos financeiros. É o que se estava a falar. Porque, de facto, a integridade financeira é o calcanhar daqueles de todo o ecossistema do desporto. É nele que radica a principal dos problemas. E foi a causa principal da criação da SIGA, numa altura perfeitamente crítica. Portanto, aquilo que eu venho dizendo há mais de 20 anos esta parte, e fui a primeira pessoa a publicamente defender a criação de uma clearinghouse para as transações financeiras, foi de facto que se pudesse saber as entidades reguladoras, entidades corresponsáveis, se pudesse saber quem paga o quê a quem são os intermediários, quais são as suas credenciais, qual é a sua idoneidade, quais são os circuitos, não é? Follow the money, desde tempos imemoriais. Follow the money e saberá-se a origem do problema. E isso não está feito. E eu posso lhe dizer com quem falei, quando falei, os argumentos que tive nesses últimos 20 anos. E o presidente da FIFA dará seu testemunho. Porque enquanto não houver esse organismo que possa filtrar e regular e exercer supervisão sobre esses fluxos financeiros, haverá sempre tentativas de infiltração criminosa, de branqueamento de capitais, de evasão fiscal, de financiamento de atividades terroristas, como aquelas que eu sei que existem em alguns países. Não se pense que isto são chavões. Isto é realidade. Mas mais do que ter um quadro legislativo adequado à realidade de hoje, capaz de dar resposta a esses problemas, importa também exercer pedagogia cívica. No fundo, o que falta aqui é um choque cultural. Eu fico seriamente preocupado quando me dizem, são muitas as vozes, dizem, porventura, sem fundamento, de que há adeptos que só querem ver o seu clube ganhar, nem lhes interessa se é com a mão, se é com o pé, se como é. Desde que o clube ganhe, tudo é desculpável. Isto não é aceitável. Isto não são verdadeiros adeptos e nós não podemos pactuar com isto. Também não podemos ter um polícia em cada esquina. Por isso é que é preciso, de facto, essa frente unida que traga os mais elevados padrões de regulação para este setor, não é? Que não existe ainda, e também exerça a supervisão às claras, sem jogos de sombras. E é por isso que a SIGA assenta toda a sua agenda reformista em estándares universais, desde a governança, a integridade financeira, apostas desportivas e proteção de menores. E mais do que isso, nós oferecemos a possibilidade de as organizações desportivas se submeterem a um sistema de rating, que é para a comunicação social, os patrocinadores, os adeptos que investem a sua paixão, investem a sua convicção e investem também os seus recursos financeiros, saibam, de maneira rigorosa e objetiva, que aquele clube, ou aquela liga, ou aquela federação, ou aquele comitê olímpico, são, de facto, governados de forma adequada e com lisura de processos. Até aí, bom, é um ato de fé.
acredita-se ou não se acredita, em função depois das primeiras páginas que nos irrompem pelas casas adentro com notícias bombásticas. E é isso que eu queria prevenir. Para uma indústria do século XXI, temos que ter práticas próprias do século XXI. Só assim podemos ter mais adeptos, podemos ter mais investimento e podemos ter a festa legitimada pela verdade desportiva, que penso que é aquilo que todos nós queremos. Sem dúvida que sim. João Marcelino, pegando no que o Emanuel Medeiros estava a falar, mais do que a vontade política que possa existir, tem de ser o desporto e as mais altas patentes a darem o exemplo e a mexerem-se para que sejam criadas estas regulamentações para que não continuemos a assistir a estes casos e estas dúvidas sempre a parar, não só sobre o futebol português, mas sobre o desporto a nível mundial. A minha experiência diz-me que a autorregulação não devemos esperar muito a autorregulação. Portanto, eu espero sempre mais de organismos como a SIGA, que estão um pouco de fora, digamos, dos centros de decisão e que zelam e que têm outra perspectiva da situação. Embora, obviamente, que há matérias que caibam até dentro das responsabilidades das próprias instituições que dentro de cada país surpreendem o setor e até à governação do país. Eu vejo com muita preocupação, por exemplo, a questão da entrada de capitais nas SADs dos clubes, por toda a Europa, mas também agora em Portugal. Quer dizer, de onde é que vem esse capital? Com que intuitos? Eu fico muito satisfeito quando vejo clubes a serem digamos, comprados, ou SADs a serem compradas, ou STUCs, mas SADs sobretudo, por capital estrangeiro que quer vender jogadores. Isso eu percebo, embora isso depois tenha que ser perfeitamente tornado transparente. Mas há capitais que entram em clubes e parece que não querem ganhar dinheiro. Portanto, e quando isso é assim, a minha desconfiança é muito grande. Portanto, há lavagens de dinheiro, como diz o Manuel Medeiros, há circuitos de dinheiro indigno, terrorista, há muitos interesses nesta área, como eu digo, movimentam muitos milhões, e é preciso ter cada vez maior atenção, tanto a nível destas instituições que se movimentam à volta do fenómeno desportivo, como também dos governos e das federações nacionais. Quando estou a falar disso, estou a falar das organizações, por exemplo, que tutelam o futebol em todos os países, não é só em Portugal. A transparência do capital que chega aos clubes é absolutamente fundamental. É para mim um setor muito crítico que tem que merecer a atenção de toda a gente. Sem dúvida. Nuno Vinha, pedi-te aqui de uma forma concisa, esta mentalidade que o Emanuel falava há pouco de querer ganhar a qualquer preço, é uma mentalidade muito portuguesa, principalmente. Eu diria que é transversal a muita grande parte da humanidade, quer ganhar, ainda por cima nas sociedades modernas, vencer tornou-se um mantra que põe de lado outros tipos de considerações, como integridade, como honra, como se pode fazer de uma certa maneira ou não. Mas eu diria que existe uma paixão muito associada também a culturas mais latinas, Portugal, Espanha, Itália, sul de França. Há duas Franças, não é? Uma França mais do norte e uma França mais do sul. A Grécia, ou seja, existe uma mentalidade latina, América do Sul, muito associada à ideia de que o nosso clube tem de vencer a qualquer custo, mesmo que para isso existe algo que foi mal feito, foi errado, foi indevido. Acho que eu por mim gosto mais de ver um futebol e um desporto onde esse modelo não é adaptado. Até o nosso partido tem que ganhar a qualquer custo, quanto mais o nosso clube. Isso daria-nos para outra conversa. Emanuel Medeiros, peço-lhe numa resposta muito rápida, que soluções podem ser adotadas pelos reguladores em Portugal para que o futebol português seja suficientemente atrativo para a venda dos direitos televisivos? Para a venda dos direitos televisivos, bom, primeiro do que tudo é ter um produto que é sinónimo de qualidade, é sinónimo de estabilidade e é sinónimo de integridade. Isso implica um comportamento de todos condizente com estas exigências, implica menos navalhada verbal e mais atitude construtiva, implica menos tempo a atirarem-se para a piscina dentro do campo e mais tempo a produzir espetáculo, a valorizar a componente do espetáculo no terreno de jogo.
e implica, de facto, um enquadramento legislativo e de regulação que possa prevenir todas essas circunstâncias. Mais do que isso, implica também formação e capacitação, quer dos agentes, quer das respectivas autoridades. E implica fazer da integridade uma bandeira partilhada por todos, porque sem integridade não há negócio, e sem negócio não há lucro. Portanto, não é um no-brainer, como se diz em inglês. É a constatação do óbvio. E é por isso que, acabando como comecei, nós não podemos estar satisfeitos com um desporto ou um futebol feito de casos. Não são os casos que alimentam a exaltação popular, a autoestima, a mobilização das paixões sadias e dos investimentos. Há algum investidor, há algum patrocinador, há algum operador televisivo que esteja satisfeito com um produto que não se dignifica, que não se valoriza, que não prima pela excelência? Quer dos comportamentos, quer das atitudes? Eu não creio que haja nenhum outro setor. E também não acho que o desporto e o futebol em particular sejam uma ciência oculta ou vivam na clandestinidade ao ponto de não poderem inspirar esses mesmos conceitos. Acredito que temos líderes com experiência, com sentido de responsabilidade, que estão à altura destas responsabilidades e que as assumirão. A SIGA, enquanto espaço democrático de portas abertas, está disponível para colaborar com todos, com o governo, com as federações, com as ligas, com os sindicatos, com as forças vivas, e daí motivo de grande orgulho para nós, o facto de termos mais de 30 órgãos de comunicação social em todo o mundo que são nossos parceiros e que erguem esta bandeira de integridade, assim como um movimento que cresce todos os dias e que na próxima segunda-feira, quando nós tivermos a nossa Assembleia Geral, irão conhecer mais um conjunto assinalável de membros que se vão juntar. Eu bem sei que estas palavras podem, para alguns, não serem populares, podem não ser as mais simpáticas, mas não se pode tratar de uma ferida, e essa é uma ferida com bordas escancaradas e muito grave, sem aplicar os necessários antídotos. E é isso que nós queremos fazer, sem exuberâncias, sem grandes proclamações, mas com trabalho feito e com as mangas arregaçadas. Emanuel Medeiros, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste Jogo Económico e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite e saúde para todos. Bem-ajam. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nós voltamos já para a terceira parte com as escolhas da semana.